Bom dia, bom sábado para todos nós. Começamos nossa live de estudo da palavra. São 100 dias e direto buscando a Deus, lendo de sua palavra. Como é bom te ter aqui hoje, sábado de manhã. Eu tenho convicção que hoje Deus vai falar conosco. Bom dia a todos vocês que estão chegando, estão entrando aqui. Seja muito bem-vindo. Como é bom te ver participando, estudando da palavra de Deus. Se prepara para hoje. Eu sei que Deus vai falar conosco. Hoje, especialmente, Deus vai falar. A palavra dele é rica e maravilhosa. Então, vamos nessa. 6º dia de 100. Estamos quase completando a primeira semana. Nós começamos na segunda-feira e hoje é sábado. Amanhã, domingo, é o dia de folga, por assim dizer, que é o dia do teu culto. Então amanhã não tem leitura bíblica, como também não tem live de devocional para leitura, tá bom? Então vamos nessa? Vou fazer o seguinte, antes de eu começar para valer, eu vou te dar 1 minuto, menos de 1 minuto. Vai na minha e pega um papel e caneta hoje. Seja mais raiz, porque você não vai ter tempo de digitar tudo. Pega um papel e caneta para você anotar. Eu mergulhei nesses textos aqui ontem e tem muita coisa pra gente aprender. Eu fiquei até 2 da manhã pesquisando, estudando. Então pega um papel e caneta, corre, seja raiz pelo menos hoje. Existe um item que se chama caneta e outro se chama papel, que você talvez não use há tempos. E anota aí, tá? Quero enquanto isso mandar um abraço pro meu amigo Danilo Moretti. Tava agora há pouco numa live com ele lá, que eu acho que vai ficar no ar. Foi muito legal nossa conversa. Deus te abençoe aí, Danilo. Um abração para todo mundo que tá nos vendo aí. Então vamos nessa, gente. Hoje nós vamos separar as crianças dos adultos. Hoje, até então, a gente vinha mergulhando com profundidade, mas hoje, tipo, é uma feijoada 11 horas da manhã. Então se prepara, toma o meu prazol aí e vamos para cima. Vamos entender o que Deus está falando conosco? Se prepara para que Deus fale conosco. Eu vou tirar os comentários para você ficar mais tranquilo. Um oi para todo mundo aí que tá entrando agora. Daqui a pouquinho a gente volta a falar. Sorocaba na área, Davi. Tô muito feliz de ver vocês todo dia aqui. Que bênção, Davi. Glória a Deus. Então vamos nessa. Desativei os comentários pra gente começar então. A gente terminou ontem em Êxodo 20, o momento em que Moisés sobe ao monte para receber de Deus instruções e receber de Deus mandamentos. Agora, o que você tem que entender? A leitura agora ela vai começar a ganhar um pouco mais de corpo e menos fluidez. Quando a gente está lendo a história de personagens que a gente conhece, é mais fluido, né? Ou você já ouviu falar de José, já ouviu falar de Moisés, já ouviu falar de Abraão, a coisa vai fluindo mais rápido. Agora vem um grande desafio da nossa leitura, que é ler coisas mais encorpadas, mais difíceis de compreensão, menos fluidez na leitura, menos ritmo na leitura e não desistir. Então, se você resistir as próximas semanas, que é quando a gente vai entrar em Êxodo, daqui pra frente, Levítico, Número, Deuteronômio, se você resistir, você vai até o fim. Escuta o que eu tô te falando. Então resiste aí firme, tá? Obviamente que, ao subir em Êxodo 20 para buscar as leis, os 10 mandamentos, ele não busca só as leis. Na verdade, Moisés desce de lá meio que com um código civil de conduta. O próprio Deus começa a ditar um monte de leis. Então, o capítulo 21 não tem muito o que compreender a não ser a literalidade das leis. Ele vem falando de leis e lembra que o código moral era outro, a convivência era outra. Ele vem falando de leis e detalhe de leis. Não foi Moisés. Deus está falando dessas leis para Moisés. Então ele vem falando de diversas leis. Leis a respeito dos altares, lei acerca dos servos que as pessoas tinham, lei sobre a violência, lei sobre a propriedade, lei sobre as civis e religiosas, leis sobre dar testemunho falso ou injúria, como os juízes deveriam julgar, o ano do descanso, o sábado. Então eu não vou me ater muito a essas questões da lei, porque é a literalidade do texto, é só você ler e entender. O que eu chamo a atenção, a base da lei era mais ou menos essa. Pensa que são pelo menos 2 milhões de pessoas convivendo, devia ter roubo, devia ter de tudo. Então ele começa falando da lei do servo, que o servo, se você tivesse um escravo, ele tinha o direito de, depois de um tempo de trabalho, ser livre e ir embora, mas se ele quisesse ficar, ele furava a orelha.
tudo ali é literalidade, não tem muita tem interpretação, mas não é sobre ela que eu vou me focar hoje, porque não dá tempo, tá? Quero entrar no que é o caldo grosso dessa feijoada de hoje, tudo bem? O que é importante da lei de Moisés? Versículo 24 de Êxodo 21, diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Era mais ou menos ela por elas. Fez isso, acontece isso, matou, morre, abusou, morre. Então era mais ou menos assim que o povo se comportava. Então depois você lê com calma o capítulo 21, para você entender as leis, faz suas anotações, pesquisa também, busca, como eu já te disse. A intenção aqui não é um curso de teologia, não dá para ir a fundo em todos, então cada lei aqui tem algumas coisas para ser estudada, mas não é sobre ela que a gente vai se focar hoje, tá? Então, do 21 até o final do 24, ele vem falando de leis. Agora para mim vai começar um ponto muitíssimo importante, que é o próprio Deus lá em cima do monte agora, saindo de ser um advogado e criando um código civil para Israel, um código de leis, o primeiro sistema jurídico da história. Agora ele sai de ser um advogado e agora ele vai ser um engenheiro ou um arquiteto. Agora ele vai falar dos planos para a construção de um templo para ele, de um santuário para ele no meio do deserto. Como o povo estava numa peregrinação, obviamente que esse santuário seria uma tenda. Estou falando da tenda mais conhecida da história da humanidade, ou pelo menos deveria ser. Deus dá ordem para o que ele chama de tabernáculo. A base que ele pede para o homem é Êxodo capítulo 25, versículo 8. Olha o versículo 8. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo. Então o tabernáculo teria um modelo de todos os móveis, todos os utensílios, assim você fará. Então Deus foi extremamente específico. E o tabernáculo, gente, tem gente que escreve livros sobre o tabernáculo, tem gente que faz série de estudos sobre o tabernáculo. Eu te ensinar o tabernáculo em menos de 1 hora é milagre. Então eu vou te falar das principais questões do tabernáculo. Então a primeira coisa, e o que eu vou fazer? Só para que você entenda a nossa linha de pensamento. Vamos começar no capítulo 25, vem dos materiais que Deus pediu para o tabernáculo. Eu vou já te fazer uma afirmação antes de começar a explicar o tabernáculo. O tabernáculo no Antigo Testamento é uma sombra do que seria Jesus Cristo em substância no Novo Testamento. Nós vamos começar a analisar aqui e ver que o tabernáculo, a tenda de Deus no meio do deserto, é uma sombra do que seria substância. A Bíblia no Antigo Testamento é sombra, o Novo Testamento é substância, sombra e concretização. Então, o tabernáculo é uma sombra clara de Jesus Cristo. Eu vou te mostrar e comprovar. Tá? Eu vou começar a te falar de simbologias e o que cada coisa significa. Não dá tempo de eu te explicar a fundo, mas anote aí, você vai precisar depois, creia que é isso, tá? Só para você entender. Então, primeiro os materiais. Lá em Êxodo 25, do versículo 1 ao 7, ele vem falando dos quais materiais Moisés deveria aplicar na construção do tabernáculo. Primeiro ele fala dos materiais, e os primeiros materiais seriam ouro, prata e bronze. Ouro na Bíblia representa divindade. Prata na Bíblia representa redenção. E bronze representa sofrimento. Então vamos de novo para você estar anotando aí. Ouro representa divindade. Quando o ouro está envolvido em algo, está se mostrando a divindade, a figura divina. Prata representa redenção. É o símbolo bíblico da redenção. E bronze representa sofrimento. Ok? Então, primeiro, materiais, ouro, prata e bronze. Depois ele coloca cores, materiais que representariam cores. Primeiro ele pede a cor azul. A cor azul na Bíblia representa Jesus como Filho de Deus. Anote isso aí. Então a cor azul, Jesus é Filho de Deus. Primeiro ele pede um estofo azul. Azul representa Jesus, Filho de Deus. Depois ele pede algo roxo, púrpura. Roxo representa Jesus como rei. É uma cor de rei, uma cor real. Então Jesus como rei é a cor roxa. Então um estofo azul, um estofo púrpura. Depois ele pede um estofo, um pano carmesim. Carmesim é vermelho.
Vermelho é Jesus, o Salvador. Vermelho é a cor da redenção. Estão anotando aí? Tamo junto? Depois ele pede um linho, um pano de linho retorcido, ou linho fino, que seria o linho branco. Branco representa Jesus, o homem perfeito. Nele não há pecado. Perfeição é branco. Então vamos recapitular para você não desmaiar aí? O azul representa Jesus, filho de Deus. O roxo, Jesus, o rei. O carmesim, o vermelho, Jesus, o Salvador. O linho branco representa Jesus, o homem perfeito. Então, nos materiais, a gente começa a ver a representação de Jesus. Agora, vamos parar para pensar um pouco aí. Calma, 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 respira, toma um copo d'água. Quantas cores são, pastor? Azul, roxo, carmesim, branco. 4 cores. Quantos são os evangelhos? 4 evangelhos. Cada cor representa uma das faces de Jesus. São 4 evangelhos. Vamos falar de novo só para você lembrar. O azul não é Jesus, o Filho de Deus. Quem apresenta Jesus como Filho de Deus é o Evangelho de João. O azul, Jesus, Filho de Deus, Evangelho de João. Roxo, o púrpura, Jesus, o Rei. Quem apresenta Jesus como Rei é o Evangelho de Mateus. O carmesim, o vermelho, Jesus, o Salvador. Quem apresenta Jesus como Salvador, Lucas. E por último, o linho branco, Jesus, o homem perfeito. Marcos apresenta Jesus assim. Vai só anotando para depois você poder estudar antes de você desmaiar. Eu falei que hoje era feijoada. Então vamos nessa. As cores e os materiais já estão representando alguma coisa então. Recapitulando, ouro, divindade. Prata, redenção. Bronze, sofrimento. Azul, Jesus, Filho de Deus. Roxo, Jesus, o Rei. Carmesim, Jesus, o Salvador. Branco, Jesus, o homem perfeito. São 4 cores, 4 evangelhos. Tamo junto comigo até então? Ótimo. Também ele pediu peles ali, ele continua pedindo peles. Eu tô no texto que ele pediu de Êxodo 25, a partir do 5. Agora, do 4 ele fala pelos de cabra, peles de carneiro, peles de texugo. São 3 peles que ele pede. Pele de cabra é a representação do profético, ou o profeta. Você vai ver depois profetas usando peles e são peles de cabra. Então cabra, profecia. Peles de carneiro, vermelha, tingidas de vermelho. Não preciso nem falar o que é, né? O que é carneiro, cordeiro, ovelha? A pele de um carneiro vermelho. O rei que derramou o seu sangue. E aí ele pede a pele de um texugo, em algumas traduções, que é um animal tipo um gambá. Significa ausência de formosura, ausência de beleza. Eu e você conhecemos um texto que diz que nele não se viu formosura. Estão aqui? Estamos juntos então? Então são 3 peles. Pele de cabra, um profeta. Pele de carneiro, o rei que derramou sangue. Pele do texugo, ausência de beleza. Aí ele vem para os materiais que ele iria usar na arca. Ou perdão, no tabernáculo. Madeira de acácia, primeiro material que ele pede, que vai estar presente em quase todo o tabernáculo. Madeira de acácia significa a carne incorruptível. A carne que não se pode corromper, porque a acácia era um material bruto, difícil de trabalhar, mas ele não empenava com o tempo, ele não se desgastava com o tempo, era uma madeira dura. Então a representação da madeira é a carne, a humanidade, mas uma carne que não se corrompe. De quem será que ele está falando? Tudo bem. Azeite ele também pedia, ou óleo ou o azeite. O azeite é a referência clara do Espírito Santo e do seu poder. Até hoje a gente tem essa referência. Então ele pede o azeite, Espírito Santo, poder. E ele pede especiarias, aromas para o azeite. Olha lá, tô lendo lá, tá? Não tô inventando. Incenso aromático, aromas, especiarias para o incenso. Especiaria, quando eu tempero o óleo, quando eu tempero o azeite, é uma referência clara da Bíblia para adoração. Eita, meu Deus! Encerrando a live de hoje. Então, adoração. Eu tô só nos primeiros versículos onde ele explica o tabernáculo. Onde ele pede os materiais. Eu estou destrinchando para você entender que cada material na construção do tabernáculo tinha um objetivo. Eu estou falando do arquiteto, do engenheiro dos engenheiros fazendo um projeto. Eu falei para você pegar papel e caneta. Se você não conseguiu anotar até agora, não dá para eu repetir. Você vai assistir essa live depois e anota. Então a adoração também era uma das bases do tabernáculo. Agora olha que interessante.
Quando ele começa a descrever o tabernáculo, Deus descreve de dentro para fora. Ele começa falando da arca, que era o que ficava lá dentro, para terminar falando do que ficava lá fora. Assim como ele faz conosco, é a obra que Jesus faz conosco, é de dentro para fora. Ele busca o que está dentro para depois ir para o exterior. Para termos de didática e para você não desmaiar aí, eu vou sair da sequência do texto e eu vou explicar o tabernáculo de fora para dentro, para ficar mais fácil para você, para ter uma sequência lógica de pensamento, tudo bem? Mas se você lê os textos, e quando você lê os textos, você vai ver que ele explica de dentro para fora. Ele começa com a arca, que era o que ficava no lugar mais reservado, para depois ir lá para fora. Eu vou fazer o contrário, tudo bem? Então, eu vou sair da sequência dos capítulos e eu montei o quebra-cabeça para a gente colocar de fora para dentro. Tamo junto? Dê um glória aí, aleluia. A primeira coisa que se via no tabernáculo, então, era o átrio. Isso está descrito lá em Êxodo 27:9. Então, o átrio era o local de fora. A primeira coisa que eu via no átrio era uma porta. Ele pediu para se colocar uma porta nesse átrio. Essa porta tinha as 4 cores representadas, que eu já te falei o que as cores significam. Agora, olha que interessante essa porta. Vamos começar aqui e ir para detalhes. Essa porta era autossuficiente para não se dar para ver lá dentro. Você só conseguia ver lá dentro do tabernáculo ou ver o tabernáculo quando você passava pela porta. Entra pelas portas com ação de graças. Porta, tudo bem? Agora, não, vamos lá. Sabe como essa porta era conhecida? Essa porta pelos judeus era conhecida como o caminho. Parou, né? A porta era o caminho. Para entrar no tabernáculo eu tinha que passar pelo caminho. Posso ir um pouquinho além? O tabernáculo tinha 3 portas. A porta que entrava no átrio, a porta que entrava no santo lugar, eu vou chegar lá, e a porta que entrava no santíssimo lugar, o véu. Sabe como essas portas eram conhecidas pelos judeus? A porta do átrio era conhecida como caminho. A porta do Santo dos Santos era conhecido como verdade. E o véu do templo era conhecido como vida. Quando surge alguém dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando das portas do tabernáculo. Ele está dizendo, se você quer chegar no Santo dos Santos, passa pelo caminho, pela verdade, pela vida, mas agora sou eu. Meu Deus, tô até... Vamos nessa, tá? Me adiantei, mas só para você entender. Então essa porta era chamada de caminho. Essa porta, ao lado da porta ficavam 60 colunas. Não está ficar doido não. Essa é a porta, conhecida como caminho. Estão vendo aí? Ao lado dessa porta ficavam 60 colunas que circundavam o tabernáculo fazendo uma cerca. Entre essas colunas, linho branco. Ok? Você já viu que o branco é o homem perfeito. 60 colunas, 6 vezes 10. 6 é o número bíblico de humanidade, do homem. 10 é o número bíblico de responsabilidade. Um homem assumiu a responsabilidade, mas não qualquer homem. Um homem perfeito assumiu a responsabilidade de me conduzir para o caminho. Tamo junto? Ô, sangue de Cristo tem poder. Então, ótimo. Entramos no local chamado átrio. Quando eu entro no local, eu entro ali. Não, vou falar uma coisa antes, pra você não desmaiar. Agora, se você não desmaiou antes, vai desmaiar agora. Tamo bem aí? Tá vendo aqui, ó, a minha impressão? Tá aqui a porta chamada de caminho. Você vê que ela tem todas as cores que estão descritas ali. Tem as colunas, linho branco. Se você reparar, em cada coluna tinha como uma cordinha que prendia e fixava a coluna na terra. Tá vendo essa cordinha aqui? Ok. Esta cordinha era feita de pele de bodes. Calma aí, vai. Essa cordinha era feita de pele de bode.
Bode representa pecado. O bode da expiação, pecado. Então, a coluna de madeira incorruptível era conectada à terra através de um cordão chamado pecado. E uma estaca fincava no chão. Quem foi a coluna de madeira incorruptível que se fez pecador por nós e foi fixado? Foi traspassado com uma estaca. Vocês estão comigo aqui? Em cima de cada coluninha dessa aqui ficava uma proteção de prata. Prata significa redenção. Na base de baixo de cada coluna ficava uma base de bronze. Bronze significa sofrimento. Então, a coluna de madeira incorruptível, que se fez pecado por nós, sofreu na base para me dar redenção na parte de cima. Aí, se Deus é por nós, quem será contra nós? Estão aqui? Deixa eu repetir de novo. A coluna de madeira incorruptível se fez pecado por nós, fio e pele de bode, foi fincado como uma estaca na terra. Na sua base tem sofrimento de bronze, no seu topo tem redenção, prata. Ele veio para sofrer, para ser o redentor. A estaca, até a quantidade de profundidade da estaca é determinado pela Bíblia. A estaca não ficava 100% na terra, era metade na terra e parte dela fora da terra, dando a dizer que ele era meio homem, mas também era meio Deus. Ou ele era Deus por completo e homem. Então aqui, eu sei que agora você já desmaiou, mas vamos nessa, é o tabernáculo. É a representação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Oh, meu Deus! Aí continua. Quando ele entra ali, primeira coisa que ele se depara é um altar, chamado de altar de sacrifício. Ele era elevado da terra, com terra também, e ali ficava um altar de sacrifício. O altar de sacrifício era uma caixa de madeira revestida de bronze. Madeira, humanidade que não se corrompe através de Cristo. Bronze, sofrimento. Quem é o nosso sacrifício? Eles chegavam para sacrificar. Sem sacrifício, sem derramar sangue, não há remissão dos pecados. O sangue faz para cada um de nós 3 coisas. O sangue traz perdão, o sangue traz limpeza e o sangue traz justificação. O sangue traz perdão, o sangue traz limpeza, o sangue traz justificação. Perdão diz respeito ao que eu fiz no passado. Limpeza diz respeito ao que eu vivo no presente. Justificação representa o que eu vou viver no futuro. O sangue cuida do meu passado, presente e futuro. Quando eu entro então no átrio, a primeira coisa que eu faço é apresentar sacrifício. Se não houver morte, não pode haver ressurreição. Se não houver morte, não pode haver vida. Por isso que Deus nos pede que ao chegarmos na presença dele, nós apresentemos como sacrifício. Então, querer chegar na presença de Deus sem nos sacrificarmos, querer ler a palavra de Deus por 100 dias achando que vai ser moleza, querer ir para o culto, receber de Deus sem ter buscado, é entrar no tabernáculo sem passar pelo sacrifício. Então o sacerdote passa pelo sacrifício, ele oferece o seu sacrifício ao Senhor, tem todos os detalhes de como que tinha que ter aquela churrasqueira ou aquele altar, ele era de bronze representando o sofrimento. Ele sai desse sacrifício, estão comigo aqui? Ao sair desse sacrifício, ele encontra um outro utensílio aqui no átrio externo, chamado de pia de bronze ou bacia de bronze. Bronze, você já agora decorou comigo, significa sofrimento. Então, depois de estar sujo do sacrifício, cheio do sangue do sacrifício, o sacerdote lavava 2 coisas. Ele lavava as mãos e os pés. Mãos representam a obra, pés representam caminhada.
Então, quando nós chegamos na presença de Deus para sacrificar, depois do sacrifício nós colocamos diante dele nossa obra e nossa caminhada, por onde eu andei e o que eu tenho feito. Eu coloco na presença dele. Essa pia de bronze, a Bíblia vai dizer lá na frente, que ela foi construída de bronze, mas a sua parte interna era dos espelhos das mulheres de Israel. Elas deram os espelhos para que o sacerdote, ao se lavar naquela pia, ele pudesse se enxergar. Então você passou pelo caminho, sacrificou ao Senhor, agora enxergue quem você realmente é. A tua real identidade só vem depois que você passou pelo caminho, se sacrificou ao Senhor e agora você está lavado por Ele. Olha quem você é uma nova criatura. Tudo bem? Tamo junto aí? Diga um aleluia. Terminou essa pia. E a pia de bronze, só para você ler, tá? Eu tô saindo da ordem, lembra? O altar do holocausto está em Êxodo 27:1 e a pia de bronze está em Êxodo 30:17. Eu tô fazendo a ordem de entrada, como se a gente estivesse entrando no tabernáculo, nós vamos entrar no tabernáculo. Xarabaxi. Oh, muito bem. Aí, ele chega na porta de um local chamado Santo dos Santos. Ele chega na porta dessa tenda. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5. Deus havia sido específico e pedido que 5 colunas segurassem a tenda. A entrada da tenda era 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Efésios nos diz sobre os 5 ministérios. O que segura a tenda de maneira uniforme são os 5 ministérios. Os 5 ministérios foram encontrados em Jesus Cristo. A saber, mestre, evangelista, profeta, pastor e apóstolo. Então os 5 ministérios sustentam a tenda. São 5 colunas na entrada da tenda. Ao entrar na tenda, então, eu passo pela experiência dos 5 ministérios. Por isso que uma igreja precisa ter os 5 ministérios. Por isso que a igreja tem que cuidar de todas essas áreas. Do apostolado, do pastoreio, da maestria, do ensino, do evangelismo e também... Qual que eu falei? Mestre e do profético. E do profético, tem que cuidar de todos, tudo bem? Então, para entrar na tenda, no Santo dos Santos, eu passo pelos 5 ministérios. Aí eu entro na tenda. Quando eu entrei na tenda, aqui é o esqueminha lá de dentro da tenda. Eu quis fazer assim para ficar mais ilustrativo, depois você procura lá, com certeza você vai encontrar coisas do tabernáculo. Quando você entra na tenda, a primeira coisa que você vê ali tinha um candelabro. Olha o candelabro aqui, ó. O candelabro está em Êxodo 25:31. É uma peça única de ouro, feita com um formato só, ela não tem emendas, ela é única, é uma peça única. Estima-se que ela pesava aproximadamente 35 quilos. E ela representa luz e revelação. Ela apresenta luz e revelação. Ela era o símbolo de como Deus conduziu os seus filhos no êxodo do Egito. Mas para nós, ela é a revelação, ela é a luz. João 1 fala que nós vimos a sua glória, nós vimos a sua luz, glória como Filho único do Pai. A luz que não se apaga, a lâmpada que permanece acesa, é a presença de Deus em nossas vidas. Ele era construído com hastes de tal forma que representava cada tribo, isso aí você vai estudar depois. Mas a simbologia dele é a luz que está acesa no lugar santo. É a luz que nos traz revelação, é a luz que nos conduz. A luz que nos conduz, por isso que Salmo 119 diz que ele é lâmpada para os nossos pés. O candelabro ali posicionado, ele ficava de frente. Frente a frente. Vamos lá pro meu desenho aqui. Ele ficava frente a frente. Com uma mesa. Olha a mesinha aqui, ó. Ele ficava frente a frente com uma mesa. Então, vai comigo na sequência. A revelação me conduz à mesa. A revelação da luz me conduz para a comunhão. A mesa era chamada de mesa da proposição, tá em Êxodo 25:23. A mesa da proposição, onde os pães ficavam expostos. Essa mesa também de material, ela era feita de madeira acácia, homem que não se corrompe, revestida de ouro, divindade. Quem é aquele que é a mesa que nós nos achegamos, que se fez homem, madeira, mas na verdade foi revestido de glória, ouro, e sobre o qual nós podemos cear, sobre o qual nós podemos partir o pão. Ele é a nossa mesa. Quando ele prepara uma mesa na presença dos inimigos, ele está falando dele mesmo.
Quando ele foi ir para a cruz, ele reúne os discípulos numa mesa. Mesa, então, é local onde a comunhão passa a acontecer, mas não é um ajuntamento somente. A luz, a revelação do candelabro, a revelação de quem está ali, me levou para a mesa. Eu estou na mesa, mas eu estou iluminado por aquele que me traz revelação. Estão acompanhando comigo? Ótimo. Deixa você respirar um pouco. Aleluia, sangue de Jesus tem poder. Aí, candelabro, mesa da proposição. Madeira, ouro, ficavam pães aqui, cada um representando uma tribo. Aí eu continuava caminhando aqui, ó. E no lugar mais perto do véu, no lugar quase encostado no véu, ficava um outro altar, que a Bíblia chama em Êxodo 31, altar de incenso. Então olha a sequência. A revelação e a luz do candelabro me conduziram para a satisfação e a comunhão na mesa. Agora a comunhão da mesa me leva para o altar de incenso, que é a representação clara da adoração. Não há ferramenta mais próxima do santo dos santos, do santíssimo lugar, senão a adoração. Você entrou pelas portas, passou pelo caminho. Você sacrificou no altar. Você se lavou do sacrifício. Você passou pela segunda porta, os 5 ministérios, as 5 colunas, segunda porta que se chama verdade. Entrou pela porta da verdade, porque já havia passado pelo caminho. E agora encontrou a luz do candelabro e a luz da revelação, que te conduz para a mesa com ele, para se sentar na mesa em satisfação, para que agora você chegue no altar de adoração. Meu Deus, porque você chegue no altar onde a revelação flui, para que você chegue no altar onde a adoração está nítida com o Pai, para que você chegue no altar que te aproxima do Santo dos Santos, para que você chegue no altar que te aproxima do Santíssimo Lugar. Tudo que Deus quer de nós é um coração adorador. Tudo que Deus requer de nossas vidas é um coração de adorador. Tudo que Deus requer de nossas casas é uma casa que adora o seu nome. O altar de incenso não parava. E o que fazia o altar queimar era o óleo. O óleo, o poder, fazia tanto o candelabro quanto o altar ficar queimando, subindo com aromas e cheiro suave. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, nós somos um altar de adoração a Ele. Nós temos que continuar adorando a Ele. Quando nós estamos adorando a presença dEle, então finalmente eu tenho acesso ao Santíssimo Lugar. Estou falando do tabernáculo. Hoje em dia já tem um privilégio sobrenatural, porque a Bíblia diz que o véu se rasgou e Hebreus diz que agora a gente caminha pelo véu, o novo e vivo caminho. Isso é outra coisa, tá? Mas só para você entender, eu estou explicando o tabernáculo. Aí, já estou naquele ambiente, Deus me deixa aqui, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Candelabro, mesa, altar de incenso. Aí Deus fala, não, tem um outro lugar para você passar. O ambiente era o mesmo, porém ele era separado em 2 cômodos. Primeiro cômodo aqui, eu entrei por essa porta, santo lugar. Havia um véu que separava, aqui como é o esquema que está mostrando em 3D, né? Mas o véu tomava isso tudo, e dentro desse local do véu ficava o item mais importante, chamado de arca. Então, ao passar pelo véu, que também era feito, depois você vai ler lá na parte que ele fala de cortinas, mas você consegue enxergar todas as cores, ele tinha querubins nele, era um negócio sobrenatural. Você encontra então todas as cores, o carmesim, o púrpura, o azul, o branco, todas as simbologias que eu já te ensinei. Aí você entra no Santíssimo Lugar. Lá a glória dele é palpável. Lá a presença dele é palpável. Lá você já passou pelo sacrifício. Lá você já foi lavado na pia. Lá você já foi iluminado pela palavra. Lá você já sentou na mesa para ter comunhão com ele. Lá você já ofereceu tua adoração. Agora é hora de você simplesmente sentir a presença dele. Agora é hora de você simplesmente entrar no Santo dos Santos. Ali é a essência da presença do Senhor. Igreja, nós precisamos voltar para essa essência. Nós precisamos voltar para essa essência. Quantas pessoas estão parando no átrio? Quantas pessoas fazem o sacrifício e ótimo, já voltam? Nem entram no Santo dos Santos, muito menos no Santíssimo Lugar. Quantas pessoas conhecem o caminho, mas não conhecem a verdade, muito menos a vida? O véu que separava se chamava vida, caminho, verdade e vida. Quando ele passa pela vida, agora ele encontra a essência verdadeira. Ele encontra a glória e a presença de Deus. Ali só o sumo sacerdote entrava, na verdade, uma vez ao ano.
Ele entrava uma vez ao ano, então hoje nós temos o privilégio de ter acesso contínuo e pleno. E porque nós não entramos muitas vezes? Porque a gente não quer a arca, porque a gente só quer o sacrifício, porque a gente só quer ser lavado. A gente faz o sacrifício, é lavado e perdoado, já volta pro acampamento, nem entra na tenda. Não. Nós somos a geração que vai entrar na tenda. Nós somos a geração que entra na tenda e não fica só no Santo dos Santos. Nós somos a geração que vai pro Santíssimo Lugar. Lá no Santíssimo Lugar tinha a arca. A arca era uma caixa feita de madeira, humanidade que não se corrompe, madeira acácia, revestida de ouro, divindade, poder divino. Na arca iam ser guardados alguns elementos que eu nem vou entrar aí, porque a gente vai ler ainda sobre isso. Mas a arca era a representação clara da presença e do cuidado de Deus. Sobre a arca ficava o propiciatório, que é como se fosse a tampa. No propiciatório, numa peça só, 2 querubins olhando um para o outro, como se olhando um para o outro estivessem adorando constantemente, estivessem concordando com algo constantemente. Talvez seja por isso que Isaías viu anjos falando um para o outro. Mas isso depois nós vamos falar lá na frente. Estou me empolgando aqui, mas lá no Santíssimo Lugar, ali não havia espaço para medo, para angústia, para choro, para solidão. Eu cheguei no local onde tinha que chegar. A arca me fez ter acesso a ele. Não há mais agora separação nenhuma. Entenda que essa era uma figura. Imagina o trabalho que iria dar. Nós vamos ler ainda, não chegou na nossa leitura, para construir isso. Eu só estou no monte, Moisés está no monte recebendo a arquitetura, o projeto, o memorial descritivo de como ia ser a obra. Você imagina que sobrenaturalidade, que nível de detalhes. Tudo que eu pude cobrir aqui não é nem metade do que tudo que a arca representa, tudo que os materiais representam. Mas o que você precisa extrair hoje? Que existe um caminho, verdade e vida, que existe um acesso ao Pai. Mas o Santíssimo Lugar não tinha uma porta dos fundos, uma porta de trás que você podia entrar. Para chegar no Santíssimo Lugar, você tinha que passar pela porta que era o caminho. Você tinha que passar pelo sacrifício, você tinha que passar pela pia. Você tinha que chegar diante do candelabro, da mesa, do altar de incenso, para ir chegar no Santíssimo Lugar. Eu creio que nesses dias Deus vai te chamar para o Santíssimo Lugar, para a glória e para a presença dEle. Para onde nada vai ser mais importante senão o derramar de sua presença e glória. Ele desce de lá, tão cheio, ele está tão cheio da presença ainda, que lá no capítulo 31, Deus começa a separar para si uma geração de sacerdotes através de Arão. Arão, seus descendentes, os que estavam com ele, são separados como sacerdotes em Israel. Imagina que ducha de água fria, eu já te disse que não é fácil ser líder, imagina que ducha de água fria foi descer de lá, e ao descer, ver que o povo tinha feito um bezerro de ouro. Como Satanás é sujo, e como às vezes o povo e nós caímos nas artimanhas dele. Tudo que eles precisariam para edificar o tabernáculo, o elemento mais importante era ouro. Só que antes do tabernáculo começar a ser construído, o inimigo vai lá e fala, pega o ouro que vocês têm e dá para construir um bezerro. E se Moisés não chega antes, tinha acabado o ouro antes do tabernáculo começar a ser edificado. Ainda bem que ele chega. Deus vem com juízo, Deus pune essa terrível idolatria do povo que começa a adorar um bezerro de ouro, voltando para os cultos do Egito, voltando para as práticas do Egito. Só que nós temos um Deus que nós já sabemos desde o começo da palavra, que é redentor, e um povo que é pecador. Isso é a realidade da humanidade. Então Deus vem e fala, Moisés, continua conduzindo esse povo, é um povo de dura serviço. Aí nós vemos Moisés dando um exemplo do que é ser líder, do que é ser um líder que se compadece. Ele diz assim, Senhor, eu sei que o povo é difícil, Pai, mas se o Senhor não for comigo, eu não vou. E ele ainda intercede pelo povo. Ele intercede pelo povo. E aí é o momento que ele diz, Senhor, eu quero ver a tua glória. Capítulo 33, ele fala assim, eu quero ver a tua glória. Como que ele pode pedir para ver a glória? Para pensar, como ele pode pedir para ver a glória de Deus? Sendo que ele já tinha vivido tudo isso, tinha acabado de descer do monte. Sabe o que ele está falando? Senhor, eu preciso de ver a tua glória de novo. Talvez não é porque ele não conhecesse, mas é porque ele já estava ali em cima. Ele fala, Senhor, é só essa glória que eu acabei de viver que vai continuar me conduzindo. Eu experimentei o que é estar no Santo dos Santos. Eu vou construir um lugar que as pessoas vão entender o que é o Santo dos Santos, mas eu experimentei o que é estar lá. E estar no Santo dos Santos é o meu melhor benefício. Estar no Santo dos Santos é meu único antídoto. Estar no Santo dos Santos é meu único remédio. Então eu quero ver a tua glória, Pai. Eu preciso ver a tua glória. Seja conosco, perdoa o teu povo, vem, não castiga o teu povo. Você vê Moisés intercedendo por um povo que reclamava do próprio Moisés.
é o suprassumo da maturidade da liderança. Ele podia ser o primeiro, falar, vocês são malucos, eu estava na presença de Deus, vocês não têm noção do projeto que ele acabou de me dar, do tabernáculo que nós vamos construir, e vocês estão aqui fazendo bezerrinho. Ele não reclama, ele vai orar ao Senhor dizendo, Deus, dá mais uma chance para o povo, que o povo vai se consertar, eu quero ver a tua glória, vamos, Pai. Ele sobe de novo ao monte. A Bíblia diz que as primeiras tábuas foram escritas pelo dedo de Deus. Tem a expressão, o dedo de Deus escreveu. Só que quando Moisés desce ali, vê aquela confusão, a galera fazendo uma festa, Josué que estava com Moisés até pensou assim, pô, acho que é guerra, acho que eles estão celebrando guerra. Não, não é guerra, eles estão realmente na loucura. Moisés fica tão irado que ele quebra as tábuas, que o próprio Deus tinha escrito. E ele fala, Senhor, dá uma outra chance. Deus sempre é um Deus de chances. E no capítulo 34 de Êxodo, Deus o faz subir de novo, renova as leis, e agora o próprio Moisés escreve, o próprio Moisés redige ali aquilo que tinha. A primeira foi escrita pelo dedo de Deus, e a segunda nos dá a entender que foi Moisés que escreveu aquilo que Deus ia falando. Mas Deus volta tô olhando aqui para ver que eu não quero passar do... Deus volta a estabelecer as leis, Deus volta a cuidar do seu povo. Agora, o que iria acontecer na sequência da história? Porque Moisés desce. Vou abrir os comentários aqui para você respirar, para você ver se essa feijoada está te fazendo passar mal. O que vai acontecer na sequência da história, então? Moisés, meu querido amigo, Moisés, você desceu do monte, e ele desce do monte, a Bíblia diz que a face dele estava brilhando, porque um encontro no Santo dos Santos, um encontro com a glória de Deus faz a nossa face brilhar, então a face dele estava brilhando. E ele começa a falar com as pessoas, ele começa a conversar com as pessoas, tendo que usar véu. Então, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer? Galera falando, tô tonta, vou assistir várias vezes. Essa live vai ficar 24 horas no ar. Eu avisei que hoje a gente ia separar as criancinhas do playground com a galera que quer mandar fogo. E você tá nessa. Nós vamos junto aqui, você vai pegar papel e caneta, vai anotar tudo de novo, vai assistir essa live de novo, assiste de novo. Eu sei que é muita coisa. E almejar falar do tabernáculo em menos de uma hora, sendo que tem gente que escreve tese, livro, enciclopédia sobre tabernáculo. Boa, o pastor Davi está me lembrando também a representatividade que tem das 3 festas bíblicas nas 3 portas do tabernáculo. A gente leu também sobre festas bíblicas aqui. Lembra que primeiro ele faz a festa dos pães asmos, que era aquela festa que comia-se 7 dias pães. Ele fala sobre isso. Depois ele vem e faz a festa que ele se chama... Até coloquei aqui, ó. Coloquei certinho. Boa, pastor Davi, que você me lembrou. Ótimo, aqui, ó. Segunda festa, festa da colheita. Perdão, festa do plantio, da cega, que a gente chama festa das semanas, ou o dia de Pentecostes, que são 50 dias depois da festa dos pães asmos. E a terceira festa, relativa à terceira porta, é a festa dos tabernáculos, ou a festa da colheita, a festa das tendas. São festas de Israel, tá? Então, ótimo. O que eu quero dizer para você, gente? O que vai acontecer com Israel? Eles descem, Moisés desce, a face brilhando. Será que Deus vai dar esperança para o seu povo? Será que eles vão realmente conseguir construir o tabernáculo, edificar o tabernáculo, e o tabernáculo vai ficar de pé? O que acontecerá? São cenas para o próximo capítulo. São cenas para o próximo capítulo. Segunda-feira. Amanhã é Páscoa. Que Deus abençoe muito o teu domingo de Páscoa. Que Deus abençoe muito o momento que você vai ter como família, como igreja. Se você tem a tua igreja, amanhã é dia de você assistir o culto online da tua igreja com o teu pastor, honrando o teu líder, que ora por você, que se dedica por você. Assista da tua igreja. Se você é aqui de Brasília, ou se você não tem igreja e está acompanhando esses estudos aqui, eu quero te convidar amanhã para o culto da Bola de Neve Brasília, Bola de Neve BSB. BSB é a sigla do aeroporto aqui de Brasília, Bola de Neve BSB. Alguém escreve aí para mim, Bola de Neve BSB, para que amanhã, 10 da manhã e 7 da noite, a gente vai ter culto e Santa Ceia junto, tá? Que Deus te abençoe. Tô feliz porque, sabe, missão cumprida. Quando Deus começou a me mostrar tudo, eu fui imprimir desenho, fui virar professor. Eu falei, Senhor, vai dar para falar tudo. Eu sei que você vai assistir de novo. Usa
o sábado para assistir pelo menos mais umas 2 vezes, anota tudo, porque tem muita revelação de Deus no tabernáculo. A palavra de Deus é perfeita, o caminho dele é perfeito. Nós hoje temos o privilégio de conhecermos o caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe, um abração, amo vocês, até segunda-feira, 11 horas da manhã, na live dos 100 dias, ou então até amanhã no culto, 10 da manhã e 7 da noite, no Bola de Neve BSB. Deus abençoe, um abraço para todos os meus amigos pastores que eu tô vendo aqui, os meus irmãos de outra cidade, minha esposa Mila Parente, que é tão maravilhosa. Eu jamais teria essa chamada e viveria essa fase aqui se não fosse pela minha esposa. Eu preciso falar isso, porque ela segura muito a onda. Enquanto eu tô aqui, ela ajuda a cuidar das crianças, as crianças vão para um lado, vão para o outro. Hoje estão todos na sala assistindo essa live, enquanto eu tô fazendo aqui. Então quero honrar publicamente ou onlinemente minha esposa, que é minha coluna, que é uma mulher de Deus muito abençoada e que me permite voar e viver no ministério. Para que todos nós possamos nos beneficiar, a gente tem que ter ajudador do nosso lado. Eu te amo, viu, Mi? Deus abençoe, tenha um sábado muito maravilhoso, um abraço, amo vocês, vamos pro Santo dos Santos. Deus te abençoe.